Como nós já sabemos, o fenômeno chupa-cabras é uma das grandes incógnitas da humanidade. O ser misterioso aterrorizou a imaginação das pessoas nos últimos 30 anos, matando vários de seus animais de estimação na calada da noite. Muitos se apavoram só em imaginar como pode ser a sua suposta aparência. Este caso gerou uma discussão absurda na década de 90, e a existência desta criatura ainda é muito questionada. Se você gosta deste tipo de assunto, veja também outro vídeo onde trago um caso que pode ser a verdadeira origem do chupa-cabras, com relatos cheios de detalhes bizarros. No vídeo de hoje, vamos estender um pouco mais este assunto. Veremos o alvoroço que esta criatura causou aqui no nosso país. Conheça os passos do chupa-cabras aqui no Brasil. Mas antes de começar, seja bem-vindo. Se você chegou neste canal e gosta de mistérios e casos sem explicação, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Aqui falamos sobre casos carregados de mistérios. Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Depois de aterrorizar Porto Rico e alguns países da América Latina, como o México, por exemplo, o fenômeno chupa-cabras finalmente chegou ao Brasil. E diferente do que muitos pensam, aqui os primeiros ataques aconteceram quase que ao mesmo tempo que os casos ocorridos em Porto Rico. Na verdade, a grande onda de ataques que tornaram o fenômeno famoso por aqui só aconteceram em 1997, mas coisas estranhas já estavam ocorrendo nos anos anteriores, e davam sinais de que algo estava errado. Aparentemente, tudo começou entre os estados que ligam a região sudeste da região sul do país, mais precisamente entre os estados de São Paulo e Paraná. Por alguma razão que ninguém sabe explicar, a grande quantidade de ataques se concentrou justamente nesta região. Não se sabe exatamente quando foi o início, mas tudo indica que começou um pouco antes da onda de ataques em 1997. Existem relatos de um caso ocorrido em Capivari, município do estado de São Paulo. Um grupo de escoteiros teve uma experiência bizarra e assustadora enquanto acampavam em uma chácara. Segundo o dono da chácara, alguns animais estavam sendo atacados durante a noite, e um grupo de jovens escoteiros foi acampar em um galpão que pertencia a essa tal chácara. O dono os alertou sobre o que estava acontecendo, mas eles decidiram continuar nessa aventura. Foi então que eles foram surpreendidos durante a noite. Segundo o grupo, algo estava tentando abrir a porta do galpão. Os jovens, surpresos com o que poderia ser, decidiram olhar por uma pequena abertura para fora da barraca que estavam abrigados. Eles então viram algo que parecia ser uma estranha criatura tentando arrombar a porta do galpão. De acordo com os relatos, a aparência da tal criatura era muito semelhante às descrições do chupa-cabras feitas nos anos seguintes. Mas, para alívio dos jovens, aquilo desistiu de abrir a porta e foi embora em direção à floresta. Em 1995, ocorreu outro caso curioso em Vargem Grande do Sul, ainda no estado de São Paulo. Um fazendeiro conhecido como Danilo estava acompanhado de seus 2 caseiros, quando ouviu seus cachorros latindo desesperadamente próximo a um lago. Movidos pela curiosidade, eles foram ver o motivo daquela movimentação. Foi então que eles viram de longe uma criatura muito similar às descrições feitas em Porto Rico. Os cães avançavam para atacar o ser, mas em um determinado momento a criatura se aborreceu, matou os 3 cachorros rapidamente e logo em seguida fugiu em direção à mata. O fazendeiro e seus caseiros testemunharam tudo. Já em 1996, foi quando a frequência dos ataques começou a aumentar. Em fevereiro daquele ano, a Polícia Militar de Brotas foi acionada para investigar barulhos estranhos que estavam sendo ouvidos em uma fazenda. E ao chegarem no local, viram algo que parecia um vulto, como uma sombra, se movendo rapidamente, mas não conseguiram identificar o que poderia ser. Logo em seguida encontraram um cordeiro morto, estava com o corpo seco e com furos na cabeça. E nada mais foi descoberto. Existem relatos de que no dia seguinte, vários helicópteros da Força Aérea Brasileira estavam sobrevoando a região, o que deixou toda aquela situação ainda mais estranha. E assim, vários ataques foram acontecendo no estado de São Paulo. Também foram relatados casos em alguns sítios localizados na região rural de São Roque. Tudo acontecia ao mesmo tempo que pessoas afirmavam ver OVNIs no céu da região. Em abril de 1996, muitos relataram ter visto uma criatura muito esquisita rondando as regiões dos ataques. Foi nessa época que a imprensa também começou a divulgar o que estava acontecendo. Então, finalmente, chegamos em 1997. Este foi o ano que os casos viralizaram em todo o Brasil, pois foi quando a frequência dos ataques atingiu seu auge, passando a ficar conhecidos em todo o país. Foi nesse ano que o fenômeno começou a acontecer no estado do Paraná. Mesmo assim, os ataques em São Paulo não pararam. Foi como se o responsável, ou os responsáveis por tudo aquilo tivessem aumentado seu território.
Municípios como Bocaiúva do Sul, Cambira, Apucarana, Adrianópolis, Pato Branco, Nova Esperança, Ortigueira, São Mateus do Sul, Mandaguari, Chopinzinho e Coronel Vivida testemunharam alguns ataques. Mas o local onde tudo aconteceu de maneira intensa foi Campina Grande do Sul. Lá os ataques eram frequentes e cada vez mais bizarros. O responsável parecia ter uma sede de sangue insaciável. Um caso ocorrido entre janeiro e fevereiro de 1997 chamou atenção no estado do Paraná. Este provavelmente foi o primeiro caso que se tem notícia que aconteceu no estado. Uma chácara conhecida como Recanto dos Três, no município de Campina Grande do Sul, teve seus animais atacados de uma forma difícil de explicar. Por alguma razão, o tal monstro gostou do local e continuou repetindo os ataques. Não houve nada que os donos pudessem fazer, pois nenhuma medida que tomavam conseguia parar o responsável. A propriedade, que pertencia a um casal de biólogos, foi alvo de 3 ataques seguidos. No primeiro, alguns animais morreram, e as pessoas passaram a ficar preocupadas com o que estava acontecendo. O segundo ataque foi o mais surpreendente. Tudo aconteceu em plena luz do dia, e ninguém viu nada. Era por volta de 9 horas da manhã quando o caseiro cuidou e alimentou as ovelhas. Vendo que estavam bem, deixou-as no curral enquanto tinha outros afazeres. Porém, ao voltar 1h30 depois, encontrou várias delas mortas. Segundo ele, tudo aconteceu em silêncio, em plena luz do dia, e sequer ouviu qualquer gemido dos bichos. Alguns homens estavam trabalhando próximo ao curral das ovelhas, mas ninguém percebeu nada suspeito. Os donos da chácara até procuraram a polícia para tentar resolver o caso, mas nada conseguiram. Já o terceiro ataque ocorreu pela madrugada. Por volta de 2 da manhã, o caseiro ouviu um barulho entre os animais e saiu para ver o que era. Ao chegar onde as ovelhas estavam, ouviu gemidos e um ronco de um animal aterrorizante, que segundo ele nunca tinha ouvido antes. Assustado, ele deu um tiro para o alto e entrou no local, mas já não encontrou mais nada, apenas várias ovelhas feridas e mortas. Ninguém sabia explicar o que poderia ser responsável por tudo aquilo que continuou acontecendo nos meses seguintes. E muitos outros ataques foram ocorrendo também em cidades próximas. Até que a imprensa também começou a divulgar os casos, e foi aí que o chupacabras começou a ficar popular em todo o país. Outro caso muito curioso foi o que aconteceu em Rafar, outro município do Paraná. Em maio de 1997, alguns pescadores supostamente fotografaram um animal misterioso. O relato deles conta que enquanto estavam pescando por volta de 8 da noite, ouviram barulhos vindos do mato, mas acharam ser algum animal selvagem local, como uma capivara. Um deles então fotografou e levou a câmera para casa. Somente uma semana depois, quando resolveu revelar a foto, percebeu que o que tinha lá não era algo normal. Este caso gerou muitas controvérsias, pois muitos especialistas da ciência não acreditaram que a foto fosse real, sugerindo várias hipóteses para explicar. Mas as testemunhas alegam que a foto é realmente verdadeira, pois o local onde o bicho foi fotografado era de difícil acesso e não tinha um motivo convincente para eles tentarem forjar uma foto. Este seria um suposto flagrante da criatura responsável por diversos ataques em animais domésticos que estavam acontecendo na região. Então, em outros estados do Brasil começaram a surgir novos ataques. Já em agosto de 1997, a onda de ataques atingiu Santa Catarina. Em setembro chegou no Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Nesses estados, os ataques foram menos frequentes, já que o fenômeno foi mais intenso entre Paraná e São Paulo. Como o caso de Ortigueira, por exemplo, onde pelo menos 66 ovelhas foram vítimas do tal monstro. As mortes frequentes continuaram acontecendo até 1999, quando os últimos ataques sequenciais aconteceram. Outro caso surpreendente que aconteceu ainda em 99 foi o que ocorreu em uma área urbana de Curitiba. Cheio de relatos, este caso também deixou todos apreensivos na época, e nessa altura já estavam sendo relatados casos em vários lugares da América. O chupacabras já havia dominado o continente. No caso de Curitiba, especificamente, surgiram vários relatos de OVNIs e fenômenos estranhos acontecendo no céu, ao mesmo tempo que animais de estimação eram mortos sob as mesmas circunstâncias. Até que a partir dos anos 2000, os casos foram diminuindo. Não é que pararam de acontecer, mas daquela forma como era, vários ataques consecutivos, já não acontecia mais. Os ataques apenas foram diminuindo. A partir daí, passaram a ser apenas casos isolados. Uma das grandes questões levantadas foi o motivo de tanta matança. Até hoje, ninguém chegou em uma explicação convincente daquilo tudo. Vários cientistas trouxeram hipóteses para explicar, hipóteses que até convencem até certo ponto, mas não explica tudo, ficando só no campo das teorias. Também existem muitas pessoas que relatam que foram coagidas por alguém para não expor seus relatos.
o que torna tudo ainda mais misterioso. A principal hipótese é de que os responsáveis sejam apenas animais selvagens, ou cães de rua asselvajados, mas isto não explica porque tudo aconteceu em um período muito específico e depois parou. Se eram animais selvagens, tinha que acontecer sempre, mas não foi assim. E ninguém até hoje conseguiu provar se o chupa-cabras realmente existe ou não. Mesmo com tantos casos, parece ser uma tarefa muito difícil. Este foi um pequeno resumo do que este fenômeno causou aqui no Brasil. Após a grande onda de ataques, os casos foram parando de se repetir, até que foi ficando esquecido na memória dos brasileiros. E hoje poucos falam sobre isso. Esses foram os passos do chupa-cabras no Brasil. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. E se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva no canal para conhecer casos como este.